Então, a aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, depois, para quem não conseguiu acompanhar, quem não conseguir ficar até o final, mas fiquem até o final, vocês vão ver que vai valer muito a pena, tá? Então, hoje o tema é sobre... Deixa eu abrir aqui o chat. Pronto. Hoje a gente vai falar sobre crença, terapia cognitivo-comportamental e manejo real da bipolaridade. Então, o que eu vou falar aqui hoje, provavelmente vocês já pensaram em algum momento da vida de vocês, seja na depressão, seja na mania ou na hipomania, mas em algum desses vocês vão se identificar, tá? Então, vou passar aqui para vocês entenderem o que é. Tá? Talvez vocês já ouviram falar sobre crenças disfuncionais, e vou explicar o que é, né, essa crença, o que é afinal, o que é essa crença que tanto falam aí para mim, né? Então, o que é a crença? A crença disfuncional é uma ideia rígida sobre si, sobre o mundo ou sobre o futuro. Então, tem esses 3 parâmetros que a gente trabalha. A visão do paciente sobre si mesmo, a visão dele sobre o mundo e a visão dele sobre o futuro. Então, por exemplo, se eu penso que eu sou uma pessoa incapaz, né, essa é uma crença sobre mim. E ela é disfuncional por quê? Porque quando a gente vai avaliar, a gente, né, percebe que, na verdade, eu não sou incapaz, né? Eu só tenho essa visão. E vocês vão entender por que a gente tem esse tipo de visão. Eu vou ter uma visão sobre o mundo, que o mundo é um lugar perigoso, que eu não posso confiar em ninguém. Isso é uma visão do mundo. E eu vou pensar que o futuro, né, que eu não tenho expectativas para o futuro, eu não penso no futuro, eu acho que eu não vou chegar em lugar nenhum, eu não vou conseguir nada de melhor no meu futuro, tá? Então, essa é uma visão sobre o futuro, tá? Só que essa crença, ela parece ser tão verdadeira, uma verdade absoluta, mesmo quando os fatos não batem assim, né? Mesmo quando eu moro, por exemplo, numa cidade tranquila, né? Onde eu moro em Governador Valadares, em Minas Gerais, e é uma cidade relativamente tranquila. Eu posso sair para caminhar às 8 horas da noite sem problema aqui no meu bairro, que eu não vou ser assaltada, né? É um lugar seguro para se morar. Claro que eu não vou sair andando à noite, mexendo no celular, dando bobeira por aí, né? Porque aí também eu estou procurando. Mas quando eu penso que eu posso sair de casa, eu posso ali comer um lanche às 10 horas da noite, que eu não vou ser assaltada, que eu vou voltar tranquilamente para casa, eu percebo que esse mundo não é um lugar tão perigoso assim, né? Diferente da minha crença que eu tenho do mundo, que é um lugar perigoso, que eu não posso sair, que se eu sair eles vão me matar, né? Eu vou ser assaltada. Então, mesmo quando parece que tem fatos que comprovam que não é tão verdadeiro assim, eu acredito mesmo assim nessa crença, tá? No transtorno bipolar, isso pode parecer em frases internas, né? Do tipo, eu não presto, eu só tenho valor se eu estiver rendendo muito, se eu estiver trabalhando muito, ou qualquer oscilação já prova que eu vou piorar de novo, né? Então, aquele dia que eu acordei com um pouco mais de dificuldade, já vem o pensamento de, nossa, hoje vou entrar em depressão, hoje vai ser o pior dia da minha vida, tá? Isso pode acontecer no transtorno bipolar. É importante a gente entender que essas crenças não são frescura nem drama, tá? Elas foram sendo construídas ao longo dos anos, desde a sua infância, a partir de experiências, sintomas, interpretações que o cérebro fez para tentar entender o que estava acontecendo. Então, quando eu falo desde a infância, porque os nossos pais reforçam muito as crenças que a gente tem hoje na fase adulta. Então, aquela criança que tinha dificuldade de aprendizagem na escola. E o pai e a mãe ficavam falando, mas você é burra, você é incapaz de aprender, você não vai ser ninguém na vida. Essa criança, ela pega essa crença, né, ela acredita naquilo e cresce acreditando que aquilo é verdade. Já aconteceram com vocês? Vocês já perceberam isso?
né? Pode comentar aí para mim se faz sentido agora, vocês ouvindo eu falar, se está fazendo sentido. Porque a pessoa cresce e ela se torna um adulto que acredita que ela não é capaz, que ela é burra, né? Talvez você tenha essa crença de que uma pessoa, por exemplo, que estuda para concurso, né? Tá ali estudando para o concurso, mas tem a crença que não vai passar, que não vai conseguir, sabe? Então, por quê? Porque desde criança, talvez, reforçaram essa crença nela. E aí ela cresceu acreditando nisso. Mas na terapia a gente trabalha isso, né, para trocar essa crença, desativar essa crença para não fazer sentido mais para você, tá? E eu vou ensinar aqui como que a gente faz, as técnicas que a gente utiliza para poder trabalhar em cima dessas crenças, tá? Mas agora, por que elas são tão fortes no transtorno bipolar, né? Em quem tem transtorno bipolar, o humor oscila e junto com ele os pensamentos mudam de cor. Na depressão, tudo parece prova de fracasso. Na fase mais acelerada, de mania, hipomania, tudo parece prova de capacidade limitada. Então, na depressão, eu não sou capaz de nada. Eu não presto, eu não valho nada, né? Eu sou incapaz, nada vai dar certo, eu não tenho planos para o futuro, né? O mundo é um lugar ruim, que é difícil. Já na fase da mania e da hipomania, eu sou invencível. Eu sou o melhor de todos, eu sou a rainha, né? Eu sou perfeita, eu sou invencível. Então você percebe que isso vai mudar de acordo com o estágio que você está, tá? E alguns estudos mostram que pessoas com bipolaridade carregam crenças fortes sobre desempenho, controle e valor pessoal, que se ativam de forma diferente na depressão, na mania e na hipomania. E agora, né, duas visões na mesma pessoa. Na prática, isso significa que a mesma pessoa pode se ver com peso morto em uma fase, como indispensável e imbatível em outra. E as duas visões parecem igualmente verdadeiras naquele momento. Então, às vezes você vai falar assim, né? Eu sou a melhor psicóloga. Não tem nenhuma psicóloga melhor do que eu. Estou em mania, né? E aí vai chegar alguém e vai falar comigo assim: não, tá, e tem a psicóloga tal que é boa também, né? Talvez você não seja melhor do que ela, mas eu acho que vocês duas são parecidas. Não, não somos parecidas. Eu sou melhor do que ela. Então eu vou bater o martelo ali que eu sou a melhor, eu sou imbatível, né? Já na depressão, eu vou ser a pior pessoa, mesmo que alguém chegue para mim, né? Bárbara chegue para mim e fale: não, você é muito boa no que você faz, olha como que você trabalha bem, olha como que você atende bem os seus pacientes, olha como que eles estão bem, estão estáveis, graças ao seu trabalho, né? Eu vou olhar e vou falar assim: não, não é graças ao meu trabalho, é o esforço deles, é o remédio que eles tomam que faz sentido, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou imprestável, eu não presto, eu sou a pior pessoa do mundo, tá? Então, isso pode acontecer. O pessoal está falando que faz sentido, né? A parte do futuro, de ser incapaz. A crença de incapacidade é uma das crenças que mais aparece na clínica, tá? Ela é muito comum mesmo, muito mesmo. Principalmente voltado para o trabalho, questão do trabalho, questão da maternidade. É muito forte essa crença, tá? Não me imagino ter uma visão positiva da vida. Hoje você vai aprender como mudar essa visão, tá? E assim, a crença não tem como a gente deixar de ter ela, né? Não quer dizer que você vai fazer a técnica aqui e nunca mais vai pensar desse jeito. Não, mas você tem estratégias para poder desativar ela na hora que ela estiver ativada. Então, você consegue trabalhar com ela para que ela diminua e até desapareça naquele momento, mas ela pode voltar em algum outro momento, tá? Então, dá para ver isso, né, em você ou em alguém perto, que muda muito a forma de descrever dependendo da fase. Vocês fazem isso?
né? Quando eu estava em mania, eu lembro do meu último episódio, né? Foi quando eu tive o diagnóstico. Eu me sentia a pessoa mais bonita da face da terra. Eu era a mais desejada de todas, né? Eu engordei depois dessa fase, né? Mas eu estava magra, eu cheguei a emagrecer, estava magra, com corpo legal, e eu me sentia assim, a mais bonita, a mais desejada, como se todo mundo estivesse olhando para mim, me desejando. Eu era assim, maravilhosa, né? Naquela fase. Hoje não, hoje eu sou realista, né? Eu me acho bonita, minha autoestima tá ok, mas não é assim, né? Super desejada do mundo, a mais bonita e tal. Não, tá? Pois é, a Juliana também, ó, tá igual eu, né? Na mania desse jeito. A mais bonita, a mais arrumada, ia no salão de beleza, fazia procedimentos estéticos. Eu odeio salão, gente. Eu vou no salão retocar a raiz, fazer progressiva, retocar a raiz ali, que é de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e fazer luzes eu faço uma vez no ano, porque eu não gosto. E luz a gente fica lá o dia inteiro. Então, quem é mulher entende que eu tô falando. Fica lá no salão o dia inteiro fazendo luz. Então, eu vou uma vez no ano, porque eu detesto o salão, né? A minha cabeleireira até sabe, ela morre de rir quando eu vou lá. Porque é assim, mas na época da mania, não. Eu ia no salão quase todos os dias, eu estava lá, eu ia bater papo com as meninas do salão, né? Ia conversar com elas e fazia sobrancelha, e fazia cílios, e colocava unha, e fazia aquela coisa toda, unhas coloridas, unhas grandes, cílios volumosos. Gente, eu não estava normal, não tava normal, né? Então a gente percebe como que muda, né? Hoje não, hoje minha unha é natural, eu não tenho cílios, né? Minha sobrancelha tá ok, o cabelo eu vou quando preciso, não tem aquela necessidade de ficar indo, né? De ficar se arrumando e tudo. Então a gente percebe isso, né? E isso traz essas crenças, né? De que eu sou a maioral, a melhor de todas, a mais bonita. Isso tudo é crença. Quando sai do episódio, o que acontece? A crença sai também. E aí entra outras crenças. Então, hoje estável, eu também tenho crenças, né? Não é só quem está em depressão e quem está em mania ou hipomania que vai ter crenças. Não, eu também tenho crenças, mas as minhas crenças nem sempre são realistas, porque eu estou estável. Não, às vezes são crenças irreais também, mas que são mais fáceis de trabalhar, né? Então, em algum momento, no início do trabalho, por exemplo, eu pensava não ser uma boa psicóloga. E eu precisava reforçar o tempo todo o trabalho que eu fazia com os meus pacientes, os resultados que eu dava para os pacientes, né? Os resultados que a gente conseguia trazer ali no tratamento de cada um. Então, eu tinha que fazer isso o tempo todo para reforçar para mim mesma que eu não era uma péssima profissional, como eu pensava, como eu tinha a crença. E hoje não tenho mais essa crença, né? Então a gente consegue trabalhar ao longo do processo, tá? Agora vamos falar um pouquinho da TCC, né? Que a TCC faz com essas crenças, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela não vem para julgar a crença, ela vem para mapear, questionar e testar essas ideias na prática, vendo se ajuda ou atrapalha o manejo da bipolaridade. Ela trabalha em 3 níveis. Pensamento automático, para quem não sabe, pensamento automático é tudo que a gente pensa, e a gente pensa o tempo todo, e a gente não tem controle sobre os pensamentos, tá? Então é o tempo todo pensando, e a gente trabalha muito na terapia os pensamentos, tá? Do dia a dia, do que acontece. As regras intermediárias, do tipo, eu só posso descansar se eu render muito. Então, isso é uma regra intermediária, né? Uma condição que a pessoa coloca. E a crença central, que é essas crenças que a gente está falando aqui, tá? Como eu sou um fracasso ou eu só sou valioso se for perfeito, né? Se eu fizer a coisa perfeita.
Em paralelo, a TCC organiza rotina, sono, monitoramento de sinais precoces e prevenção de recaída, porque a crença sozinha não se mexe sem mudança de comportamento e contexto. Então, olha aqui o que eu sempre falo nas aulas, né? Rotina, sono, monitoramento de sinais precoces, prevenção de recaída. Para quem não sabe, prevenção de recaídas é aquela estratégias para você não ter recaídas nos episódios. Então, quando a gente está caminhando, né, para dar alta para o paciente na terapia, porque na TCC tem alta, tem início, meio e fim. Quando a gente está nessa parte do fim da terapia, a gente vai trabalhar a prevenção de recaídas, é justamente as técnicas para que ele consiga resolver as coisas sozinhos, caso aconteça. Então, caso ele entre em uma hipomania ou numa mania, o que ele precisa fazer? Então, a gente constrói junto ali, né, como se fosse um manual, para poder ele ter essa prevenção de recaída, tá? Se ele entrar numa depressão, o que ele vai fazer? E tal. Então, se tiver um problema no trabalho, como que ele vai resolver? Então, a gente vai criando essa prevenção de recaídas, tá? Então, não é só trabalhar a crença sozinho, não vai resolver. Se você não come direito, se você não faz exercício, se você dorme tarde, acorda meio-dia, né? Se no fim de semana vira noite, jogando videogame, assistindo série, não adianta, não vai resolver, tá? Faz sentido para vocês pensarem que se a cabeça interpreta tudo sempre pelo pior ou pelo tudo ou nada, fica muito mais difícil de estabilizar o humor, mesmo com a medicação? Vocês concordam comigo que a cabeça desse jeito, né, interpretando tudo pelo pior lado, pelo vamos pensar assim, sempre catastrofizando tudo, fica mais difícil estabilizar? Realmente, fica muito mais difícil estabilizar, tá? Tanto que, né, quando eu recebi o diagnóstico, eu já fazia terapia, mas com o diagnóstico, a terapia mudou. E aí, o roteiro, né, da terapia ficou focado em ajustar todas essas coisas que eu precisava naquele momento, para ajustar a doença, tá? Então a gente começou a organizar a rotina, começou a organizar o sono, né? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, porque eu gostava de dormir tarde, e aí eu tinha que dormir cedo, e era uma dificuldade danada, e foi muita resistência da minha parte, mas eu consegui dormir cedo. E fazer rotina, né? Eu não gostava de rotina. Hoje eu contei para os meninos que está no grupo, né, do curso, Vencendo a Depressão e Ativação Comportamental, da minha dificuldade, né, de ter rotina, de fazer rotina, porque eu não gostava, eu pensava assim, nossa, mas que coisa chata, fazer a mesma coisa todo dia, repetir as coisas todos os dias, eu não vou gostar disso. E quando eu comecei a fazer, né, tudo começou a fazer sentido, porque foi ficando muito mais fácil a minha vida. Então, foi fazendo sentido. E com isso foi melhorando o quê? Os meus pensamentos. Então, eu começava a produzir mais, eu comecei a ficar mais disposta, eu comecei a trabalhar melhor, meu humor ficou muito melhor, porque eu tinha rotina, porque eu estava dormindo cedo. E os meus pensamentos, eu comecei a ficar menos frustrada, eu comecei a ficar mais positiva, né, mais otimista, com pensamentos positivos para o futuro, fazendo planos, que era uma coisa que eu não fazia. Eu vivia muito no hoje, no agora, sem pensar no futuro. Vamos, né, viver hoje, amanhã não sei. E aí comecei a fazer planos para o futuro, organizar melhor as coisas. Então, os pensamentos foram organizando, foram ficando muito mais fáceis e muito mais claro para mim, né? E com isso foi chegando a estabilidade, então foi muito mais fácil, tá? O pessoal concorda comigo aí também que fica mais difícil, né? Quando não se organiza tudo. E as crenças que a gente vai trabalhar hoje, né? São algumas distorções, que sou preguiçoso e fraco, eu só tenho valor quando estou rendendo no máximo. Qualquer oscilação
prova que vou oscilar de novo. Tratamento não adianta, sempre volta ao zero. Com bipolar, eu estrago todos os relacionamentos. Enquanto a gente for passando por cada crença aqui, a gente vai falar dessas 5 crenças que eu citei, tá? Podem até tirar um print da tela aí para vocês irem acompanhando. Vai identificando qual dessas crenças que mais dói em você hoje e combina de escolher uma para trabalhar depois da aula, tá? Eu vou mandar esse slide no final da aula para vocês terem as técnicas, o que, que precisa trabalhar em cada um, tá? Mas tá bem didático mesmo esse material. Vocês vão ver que vocês vão sair da aula conseguindo fazer, tá? O primeiro, eu sou preguiçoso e fraco. Quem já pensou isso? Né? Eu acho que todo mundo já pensou isso alguma vez na vida, já pensou isso, principalmente no momento de depressão. E aqui, uma cena típica da fase depressiva, né? O corpo pesado, o banho demora a sair, às vezes nem sai, o trabalho acumula, a casa desorganiza, mensagens ficam sem resposta. A mente não lê isso como sintoma. O que a gente pensa na hora? Preguiça. Tô preguiçosa hoje, né? Falta de força de vontade. Falta de vergonha na cara. É isso que a gente pensa. A gente não pensa assim, nossa, eu acho que eu tô entrando em depressão. Depois você começa a pensar nisso. Mas no início não, tá? E o que, que a mente faz com a depressão? Opa. A mente não lê isso como sintoma, lê como prova de preguiça, falta de força, falta de vergonha na cara. Quem aqui já se xingou por não conseguir fazer o básico em uma depressão? Usando palavras que você nunca usaria para um amigo na mesma situação. Então, a gente chega na depressão, e eu reforço muito isso nos atendimentos, para os pacientes não se julgarem, não se culparem, porque às vezes a coisa parece ser fácil de fazer. Né? Hoje a gente estava conversando sobre isso no grupo, que é uma coisa que parece ser simples, mas eu não consigo. Mas será que é tão simples assim, né? É simples para quem? É simples para uma pessoa que não tem transtorno nenhum? Porque eu não posso me comparar com uma pessoa que não tem transtorno nenhum. Eu tenho as minhas dificuldades, né? Eu não posso, por exemplo, tomar um pré-treino de manhã e ir para academia, porque o pré-treino tem cafeína, numa dose alta de cafeína, e a cafeína me deixa irritada. E com isso eu não vou ter a mesma performance que aquela pessoa que tomou o pré-treino de manhã. Então, será que eu posso me comparar com aquela pessoa que tem os músculos, que tá forte, tá magrinho, com o abdômen trincado? Não posso me comparar com ela, né? As nossas condições são diferentes. Então, a gente não pode ficar se comparando, tá? E sempre perceber, estou pensando que é preguiça, né? A gente tem sempre que perceber. Eu estou pensando que é preguiça, mas será que é preguiça mesmo? Será que não é um sintoma depressivo? Né? Será que não é porque eu dormi ruim, dormi mal essa noite? Né? Será que é porque eu não me alimentei direito? Será que as minhas vitaminas estão em dia? Não sei, né? Eu vou ter que avaliar antes de pensar que é preguiça, tá? Mas como que essa crença se monta, né? A sequência costuma ser assim: primeiro a situação, dias com pouca energia, poucas tarefas cumpridas. Então é aquele dia que você acorda, né? E eu tenho dias assim, mesmo estável, tem dia que eu acordo e eu não rendo muito, eu faço o mínimo e tá tudo bem. Né? O importante é não ficar parada. Eu não me entrego, não fico deitada na cama ali com as cortinas fechadas, sem conversar com ninguém. Não. Eu vou passar um pano no chão, eu vou lavar uma roupa, eu vou dobrar uma roupa, vou fazer alguma coisa. Mas assim, o mínimo, sabe? Mas é nesse dia que a gente acorda com pouca energia, faz poucas tarefas, a gente interpreta que se eu não faço,
É porque eu sou preguiçosa. Então, se eu tinha 5 coisas para fazer na lista de tarefas e eu só fiz 2, é porque eu sou preguiçosa. E aí, com isso, vem a emoção, que é a culpa, a vergonha, o autodesprezo, porque eu não dei conta, eu sou preguiçosa. E aí, o comportamento vem. E aí, você se isola, evita pedir ajuda e desiste fácil. E aí, já tô preguiçosa mesmo, não vou fazer mais nada, né? E se entrega. Então, isso que acontece. E é esse slide aqui, né, como a crença se monta, você pode utilizar para qualquer situação que você viver aí no seu dia a dia, tá? Você pode pegar e construir a interpretação, pegar as emoções que você está sentindo e como você se comportou. Isso aqui é uma tarefa que a gente chama de RPD, que a gente faz na terapia, tá? Então a gente entrega para o paciente, pede ele para registrar durante a semana situações desafiadoras, situações difíceis, onde ele vai ter a interpretação dele, a emoção e o comportamento, tá? Então, a gente trabalha isso na terapia. Porque quando o paciente lê, ele escreve, ele lê e fala: Nossa, eu pensei isso. Olha, eu senti isso, essa emoção. Né? Então, quando acontece isso, eu sinto isso, sabe? Tipo, briguei com a Bárbara. Bárbara ficou triste. Quando eu brigo com a Bárbara, Bárbara fica triste. Bárbara sabe disso, ela sabe que a emoção que ela sente quando eu brigo com ela é tristeza, né? E às vezes ela pode se comportar chorando, então, o comportamento dela é chorar, se isolar, porque eu briguei com ela, né? A interpretação dela pode ser: Tailândia não me ama mais. Entende como que funciona? Então, vocês podem construir aí com as situações de vocês, para vocês terem registrados. É muito legal quando a gente faz isso, tá? E com o passar do tempo, você não precisa escrever mais, você consegue fazer só mentalmente mesmo, né? Hoje eu faço mentalmente com as situações que acontecem comigo. Isso me ajuda na irritabilidade, na agressividade, né? Em situações de trânsito, por exemplo, eu consigo parar, pensar, falar qual que é a interpretação, qual que é a emoção que eu estou sentindo, como que eu vou me comportar, o que que eu preciso fazer. Então, eu já faço. Então, me ajuda também, tá? Fica a dica aí para vocês. E com o tempo, isso vira uma identidade. Em vez de eu estou em depressão, vira eu sou preguiçoso e fraco, né? Faz sentido ver que essa leitura não só não ajuda, como aumenta o peso da depressão? Se você começa a pensar que toda vez que você está depressivo, você começa a pensar que é preguiçoso, que não vale nada, que é incapaz, isso só piora a depressão? Pois é. E como que a gente trabalha essa crença, né? Então, na TCC, a gente trabalha primeiro com a psicoeducação. Explicar que lentificação, falta de energia e perda do interesse são parte do quadro depressivo, especialmente em bipolar. Não prova de mau caráter, tá? Identificar os pensamentos automáticos. Então, é aquela tarefinha que eu falei anterior, né? Treinar o paciente a perceber na hora que a frase eu sou preguiçoso entra, em vez de só aceitar como realidade, né? Então, eu penso, eu sou preguiçoso. Eu não vou aceitar isso de primeira, né? Perceber isso. Não vou aceitar como realidade. Reestruturação cognitiva, né? O que é reestruturação cognitiva? São perguntas que a gente faz para trabalhar aquela crença. Então, perguntar que outras explicações são possíveis para aquela dificuldade. Por que eu não consegui fazer aquela tarefa? O que dificultou? Né? O que aconteceu que eu não consegui? Então, que seria, assim, uma forma mais precisa de descrever a situação? Por exemplo, estou num episódio depressivo, meu limite hoje é menor, posso planejar algo pequeno, né? Então, você vai organizar, mas você pensou, você explicou para você mesma que está numa situação diferente, que está difícil, que você não está com energia, que por isso você vai planejar algo pequeno, tá? Porque, assim, uma coisa é o sintoma que te trava, né? Então, a falta de energia é um sintoma que te trava.
Outra coisa é o rótulo que você coloca em cima, tá? Agora vamos pensar numa situação recente que você não deu conta de algo simples por causa do humor, né? Pode ser alguma coisa que aconteceu hoje no seu dia, se tiver, né? Uma situação que você não deu conta. Em seguida, responda mentalmente. O que eu pensei sobre mim naquele momento? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tô com um problema com o meu cachorro. Ele não tá deixando a gente colocar a coleira nele. E ele morde. O cachorro morde a gente. E dói. E aí, hoje eu tentei colocar a coleira nele, não consegui. E eu pensei, nossa, eu sou muito imprestável, né? Não consegui colocar a coleira no meu cachorro. Meu cachorro manda em mim. É uma coisa simples, né? Eu comprei até uma luva de couro para ele não me morder. A gente vai testar para ver se funciona. Depois eu conto para vocês. Mas eu me senti ali naquele momento imprestável, né? Não consegui colocar. Então eu pensei isso sobre mim, né? Naquele momento, que eu não dei conta de colocar a coleira. Parece uma coisa boba? Parece, mas para mim fez muito sentido, porque já tem dias que isso está acontecendo e ele não sai, e eu me sinto culpada quando ele não sai, porque ele faz xixi e cocô na rua. Então ele está sem fazer, né? Ele consegue fazer xixi em casa, mas o cocô ele não consegue. Então eu me sinto culpada por conta disso. Então é uma coisa ruim, tá? Agora, vamos pensar que se eu estivesse ouvindo um amigo descrever a mesma cena, tá? Eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Eu usaria as mesmas palavras? Será que eu falaria com ele que ele é um imprestável? Que ele não dá conta? Que o cachorro dele que manda nele? É pesado, né? É pesado falar uma coisa dessa para a pessoa. Você não sabe o que ela está passando, o que ela está vivendo. Então, será que é justo, né? Se a resposta for não, isso já mostra o tamanho da distorção. Esse é exatamente o tipo de material que a TCC traz para dentro da sessão para trabalhar crenças de preguiça e fraqueza. Tá? Então, é basicamente isso. A gente vai pensar: será que eu falaria isso para um amigo que descreveu a mesma cena? Né? Acordei desanimado hoje, não consegui trabalhar, fui no médico, peguei um atestado, fiquei deitado na cama o dia inteiro. Eu sou uma preguiçosa, eu não valho nada. Será que você falaria isso pro seu amigo? Nossa, mas você é preguiçoso, hein? Você ficou deitado o dia inteiro? Não fez nada? É isso que a gente faz, tá? Assim que a gente trabalha a crença, tá? Então, se você tem essa crença de preguiça, de fraqueza, vamos começar a trabalhar ela dessa forma, tá? Vai ajudar muito vocês aí. A próxima crença: eu só tenho valor quando estou rendendo no máximo. Essa aqui é muito, assim, aparece bastante na clínica também, tá? E qual que é essa cena, né? Na fase de humor estável ou levemente elevado, muitas pessoas com bipolaridade sentem que são valorizadas quando estão produzindo demais, assumindo muitas tarefas, sendo muito disponíveis. Eles querem fazer muito. Só que quando o ritmo cai, vem a sensação de não servir para nada. É como se o valor e o desempenho estivessem colocados um no outro. Quem aqui só se permite descansar depois de render ao extremo? E mesmo assim com culpa. Isso que acontece, né? E eu vou trazer um exemplo para vocês verem que não é só do bipolar que acontece, tá? Eu tenho uma paciente que ela não tem transtorno mental, ela faz terapia para autoconhecimento, para desenvolvimento, e ela trouxe a queixa de que ela não consegue descansar, né? Ela é advogada, então ela trabalha muito, e ela falou: eu não consigo descansar. Quando eu descanso, eu acho que eu tô à toa demais, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que estar ocupada. Então a gente vai trabalhar isso, né? Essa crença dela de que tem que estar ocupado o tempo inteiro para ter valor, né? Então eu não posso descansar.
E por muito tempo eu tinha isso também. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa, eu tinha que estar produzindo, eu tinha que estar trabalhando, né? Nos finais de semana eu trabalhava o dia inteiro, ficava limpando casa horas e horas e horas, fazia faxinas demoradas, que demoravam o dia inteiro. E com o tempo eu descobri que eu podia descansar. Eu podia tirar o dia off, né? Sem estudo, sem trabalho, só para fazer as coisas que eu gosto. Mas foi difícil. No início eu me senti incomodada, mas eu fui sendo forte, resistente, entendendo que era importante para mim e comecei de pouco, né? Então eu comecei com 30 minutos assistindo um episódio de uma série. Hoje eu consigo assistir muito mais, então foi melhorando, né? Consigo sair numa sexta-feira, por exemplo, tomar um sorvete, no meio do dia, assim, eu consigo sair, consigo fazer minhas tarefas domésticas que eu tenho aqui em casa tranquilamente, sem aquele desespero de ter que ficar trabalhando o dia inteiro o tempo todo, né? Eu atendo hoje, então é super tranquilo. Mas a gente, né, tem gente que tem a crença de que precisa estar trabalhando o tempo todo, estar produzindo o tempo todo. Isso é muito perigoso, tá? Como que essa crença se monta? Muitas histórias envolvem elogio demais quando a pessoa estava no modo de produtividade alta e crítica ou comparação quando o ritmo caía. Então, é aquela pessoa que está na hipomania e aí ela trabalha, 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 mostra muito resultado e aí quando a hipomania vai embora e entra a depressão, ela começa a trabalhar menos, a não render tanto, e aí vem as críticas e as comparações, né? Então a mente aprende uma regra. Eu só sou bom se eu estiver acima da média. Se eu parar, eu não valho nada. E essa crença alimenta episódios de hipomania e de mania, porque faz a pessoa resistir e diminuir o ritmo, né? Mesmo quando está claro que o corpo e a mente não estão passando do ponto, já estão passando do ponto. Né? O que, que acontece? A pessoa usa estimulantes, usa cafeína para poder trabalhar, e isso vai entrar num episódio de mania, de hipomania, tá? Então, isso acontece. A mente aprende uma regra. Eu só sou bom se eu estiver acima da média. Se eu parar, eu não valho nada. Então, essa é a crença que a mente acredita, tá? O que, que a TCC trabalha nessa parte, né? Nessa crença específica? Identifica a regra central, então o meu valor depende do meu desempenho. Mapeia custos dessa regra, então quais são os custos de trabalhar demais, né? Exaustão, conflito, piora do humor, recaída, dificuldade de manter relações. Isso tudo são custos altíssimos que a pessoa vai ter, tá? E constrói crenças alternativas mais equilibradas. Como meu valor não depende só do quanto eu produzo. E descansar faz parte de manter a estabilidade, não é sinal de fracasso. Então a gente muda as crenças, muda a forma de pensar. Quando você pensa que você merece descanso, né, eu trabalhei por muito tempo assim, que o descanso era uma recompensa. Então eu trabalhava e descansava. Então até hoje eu faço isso. Né? No domingo eu dobro roupa, guardo as roupas, passo roupa, dobro e guardo, né? E aí, depois que eu faço essa tarefa na parte da manhã, eu assisto série até a hora do almoço. Então, é a minha recompensa de ter dobrado as roupas. Aí, eu vou fazer outras atividades. A gente vai na academia, a gente vai tomar um sorvete, às vezes a gente vai no cinema e faz algumas outras coisas ali no decorrer do dia. Mas eu tenho essa recompensa, né? Nos dias de folga, eu também faço isso. Então, no dia que eu limpo a casa, eu tenho recompensa, que eu posso assistir um pouquinho de série, eu posso assistir um filme, eu posso ir no shopping. Então, eu uso como recompensa, que ajuda a diminuir um pouco também essa cobrança, tá? E aí tem os experimentos comportamentais. Na TCC, a gente não fica só falando de crença, né? A gente propõe experiências para poder testar
na prática. Então, por exemplo, planejar reduzir um pouco o ritmo de trabalho em uma semana e observar se as relações realmente pioraram ou se boa parte do medo não se confirma. Então, a gente coloca na prática lá o paciente para fazer, né? Ó, durante essa semana, você vai trabalhar só durante as 8 horas diárias do seu trabalho, você não vai fazer hora extra, tá? Você vai observar como você se sente, como ficou as relações, como ficou em casa, e vai trazer para mim durante a semana, tá? A gente faz um diário, a gente manda no WhatsApp, a gente combina de alguma forma. Manter um único hábito de alto impacto, como o sono mais estável, e ver se isso derruba ou, na verdade, sustenta o desempenho a médio prazo. Então, a gente vai trabalhar com o sono mais estável para ver se isso vai ajudar ou não nesse desempenho, né? Se ele precisa continuar com aquele desempenho. Quem aqui que topa imaginar um experimento desse na própria rotina, mesmo que a primeira reação interna seja de resistência? Então, é como eu comecei, né, como eu falei no início, de eu criar a minha rotina. Eu tinha resistência, mas eu fui criando de pouco a pouco. Então, eu comprei um caderno, eu coloquei, escrevi no caderno, aí eu seguia, aí depois eu fiquei mais empolgada, comprei um planner, aí a gente comecei a usar o Planner, né? Aí ano passado eu comprei um caderno, no final do ano voltei a fazer lista de rotina. Aí estou determinada, né, durante esse ano todo fazer a lista de rotina, comprei um Planner para me incentivar. Então assim, você começa com o que você tem. Eu tinha um caderninho. Usei o caderninho para escrever a rotina e usava ele, riscava, andava com ele. Tem até um aqui que eu ando com ele, ele fica na minha mesa, ó, é pequenininho, ele cabe no bolso. Então, esses caderninhos, esse aqui eu até ganhei de um congresso de ginecologia que eu fui. É, e esses caderninhos são bons que você consegue carregar para todo canto. Então, tenha uma tarefa para fazer, anota lá no caderninho, né? E vai riscando as que você consegue fazer. Então, a gente começa assim, mesmo que o pensamento tá lá, ah, não, rotina é chato, ai, rotina é difícil, ai, rotina é isso, rotina é aquilo. Não, vamos tentar. Vou escrever 3 coisinhas aqui nesse caderno e deixa eu ver, né? O sono, acordar, dormir e almoçar. Pronto. Vamos fazer? Vamos fazer um experimento, né? Vocês vão ver que vai começar a mudar os pensamentos de vocês. Vocês vão perceber que os pensamentos eles têm um poder muito grande para a nossa estabilidade, tá? A crença número 3. Essa aqui é uma vilã, né? Qualquer oscilação significa que tudo vai desandar de novo. Quem nunca pensou isso, né? É o meu medo, assim. Né? Tem dias que eu acordo desanimada que eu fico assim, ai, gente, será que é depressão? Será que tá vindo a depressão? Mas eu já trabalho, já faço as técnicas, começo a fazer e ver se melhorou, né? Se vai ficar, se vai arrastar durante os dias, porque tem que demorar 15 dias, né, para ser depressão. Então, quando no primeiro dia assim que eu já percebo que não estou muito legal, eu já começo a fazer as coisas para dar tudo certo, né? E aí eu percebo que foi só um dia ruim mesmo e tá tudo certo. É, e aí o que que acontece com essa crença, né? Qualquer oscilação significa que tudo vai desandar de novo. Qual que é a cena? Depois de períodos muito difíceis, muitas pessoas com bipolaridade ficam hipervigilantes. Qualquer mudança de humor, de sono ou de energia é lida como sinal que uma crise igual a pior que já viveu está voltando. Eu tive uma crise terrível de depressão em 2022 e foi assim péssima mesmo, de eu emagrecer, de eu ficar deitada na cama uma semana sem conseguir levantar. Então, quando eu já acordo meio desanimada, eu já falo, nossa, será? Mas aí eu começo a fazer as coisas, eu falo, não é, é só um sono ali, um resquício de alguma coisa, tá? Então, mas a primeira coisa que vem na mente é episódio, né? O pior episódio que você já teve. Isso acaba gerando muita ansiedade. A pessoa passa a ter medo até de sentir coisas normais, como estar mais animada em um dia bom, ou mais cansada em uma semana puxada. É o que eu avalio.
como que foi minha semana? Eu atendi muito essa semana, porque tenho pacientes que faz uma vez por mês. Então, às vezes, eles se encaixam na mesma semana. Então, são 3 pacientes uma vez por mês e eu atendo os 3 na mesma semana. Então, fica uma semana mais puxada do que as outras, né? Tem paciente, às vezes, de 15 em 15 dias, que eu atendo numa semana, na outra semana eu não atendo. Então, fica mais tranquilo. Então, eu sempre observo isso para saber se eu estou mais cansada, ou se é uma preguiça mesmo, né? Um desânimo, ou se é um sintoma de depressão, tá? Quem já pensou assim? Se eu perdi um pouco de sono hoje, pronto, já é o começo do fim. Bárbara é assim. Se ela dorme mais tarde, ela já pensa, pronto, amanhã eu não vou ser ninguém, amanhã meu dia vai ser péssimo, eu não vou dar conta da faculdade, eu não vou acordar no horário, porque ela dormiu mais tarde do que o normal, né? Então ela tem a hora de tomar o remédio, para o remédio dar sono no horário específico. Se passa desse horário, já vem a crença dela já que vai ser péssimo, ela não vai conseguir acordar, ela não vai prestar atenção na aula, o dia dela vai ser ruim. E no outro dia é um pouquinho difícil, mas não é tanto quanto ela pensou, tá? Então a gente tem essas crenças assim, tá? No dia a dia. Eu tô trazendo isso para vocês verem que mesmo a gente estável, a gente também tem crenças, né? As crenças não são imunes à estabilidade, não. A gente também tem as nossas crenças, tá? Só que estável fica mais fácil de trabalhar com elas do que estando num episódio depressivo, num episódio de mania, de hipomania. Por isso que o psicólogo ele tem que entender de transtorno bipolar para saber trabalhar essas crenças com o paciente em cada momento. Porque em um momento de depressão você vai ter uma determinada crença, na mania você já não vai ter aquela crença mais, você vai ter outra crença. Então muda, né? E estável você vai ter talvez outras crenças que não tem nada a ver quando você estava nos episódios, tá? Então isso é muito interessante assim da gente parar e começar a pensar sobre essas crenças, tá? E como que essa crença se monta? A mente aprende com as crises mais intensas e tenta proteger você. Só que exagera na generalização. Qualquer variação é tratado como ameaça máxima. Isso leva a uma confusão entre a oscilação natural da vida e sinais clínicos reais da desestabilização. E a pessoa perde a referência do que é um sobe e desce esperado do que realmente exige intervenção, tá? E como que a TCC trabalha com essa crença, né? Então, essa crença que é uma que eu acredito que muita gente tem, né? Muita gente já teve. A gente trabalha com psicoeducação. Na TCC, a gente trabalha muito com psicoeducação. A terapia é sempre voltada com psicoeducação. A gente dá muito material para o paciente estudar em casa, a gente dá livro. Inclusive, mandei o livro hoje lá no nosso grupo, né, do curso, quem adquiriu o curso recebeu o livro, acho que mandei ontem, um livro super importante para quem tem transtorno bipolar, uma leitura super fácil, tem várias atividades no livro, é super legal. Inclusive, eu imprimi preciso encadernar para poder. Eu imprimi o manual do profissional, né? Tem o manual do paciente. Então, eu enviei o manual do paciente para os pacientes, para os participantes do grupo terem acesso a esse conteúdo que é muito importante, tá? Então, a gente manda material para os pacientes, a gente manda mensagens, a gente manda vídeo, a gente manda vários materiais ali de psicoeducação para os pacientes para poder ajudar eles, tá? E aqui para trabalhar essa crença não é diferente. Então, o que você precisa, né? Entender a diferença entre pequenas oscilações normais e sinais precoces de recaída, né? Usando critérios claros de duração, intensidade e impacto. Então, aqui, a gente vai trabalhar o quê? Eu vou pegar, né? Cada um vai pegar aí na casa de vocês os sintomas e vai avaliar quanto tempo que eu tô com esses sintomas. Depressão, eu sei que eu preciso ficar 2 semanas com sintomas. Então, eu tô com 2 semanas com sintomas? Ainda não. Então, ainda não tô em depressão.
Mania, 7 dias de sintoma. Eu tô com 7 dias de sintoma? Ainda não, então não tô em mania. Hipomania, 4 dias de sintoma. Eu tô 4 dias de sintoma? Aí eu já tô 4 dias irritada, sem dormir direito, com libido aumentada e mais falante. Ó, 4 sintomas é o que eu preciso para fechar o critério. Então eu acho que eu tô em hipomania. Isso é entender os sinais precoces da recaída. Então, eu estou no polo de hipomania. Tem que entrar em contato com o meu médico. Né? E aí eu entro em contato com o meu médico, tá? Aqui, construir um plano pessoal de sinais. Isso todo mundo tem que ter, tá? Eu faço com os pacientes na clínica e todo mundo tem que ter. O que que é? Com que frequência? Quais os sintomas? Com que frequência? Por quanto tempo eles acontecem comigo, né? Então, quais são os sintomas mais recorrentes? Com que frequência que eles acontecem? Por quanto tempo que fica normalmente? Então, você vai pegar uma média ali. Então, eu fico 3 meses em depressão, né? Com esse sintoma, e a cada 2 meses a depressão volta. Ótimo, a gente tem aí um plano pessoal de sinais, tá? E aí mostrar que isso indica o risco para você ter isso, tá? Reestruturação da crença catastrófica. Em vez de qualquer variação, é o começo do caos, passa para algo com algumas variações que são normais. Outras pedem atenção e eu tenho critérios para diferenciar. Então, eu vou trabalhar, né, ao invés de qualquer variação, eu já começo para dar tudo errado, né? E eu vou trazer um exemplo das chuvas, né? Eu moro em Minas, então em Minas está tendo algumas enchentes em algumas cidades da região ali. E aí eu começo a pensar que a reestruturação da crença catastrófica, tá? Ao invés de eu pensar que aqui também vai alagar, porque aqui também alaga, na minha cidade, onde eu moro, né, costuma alagar, ao invés de eu pensar que, nossa, tá alagando lá, vai alagar aqui, o que que eu vou fazer? Vou ficar presa em casa e tal. Não, eu vou pensar em algumas variações que são normais. Tá chovendo aqui? A cabeceira do rio é a mesma que tá com enchente lá, né? Faz sentido? A chuva que tá lá vai chegar aqui? Como é que tá o nível do rio aqui, né? Então eu começo a trabalhar com essas variações normais, tá? Alguns critérios para eu diferenciar desse caos, desse desespero que eu tô criando na minha cabeça, tá? Faz sentido para vocês pensar que parte do sofrimento vem não só do sintoma em si, mas do medo antecipado, que tudo vai se repetir exatamente como antes? A gente sofre muito mais antecipado do que quando acontece mesmo o episódio, tá? E aqui um diário de humor, né, que a gente pode utilizar. Então, na TCC, a gente usa muito diário de humor, de atividades, para mostrar visualmente que há dias melhores e piores, mesmo em fases estáveis, sem que isso signifique recaída. Com o tempo, a pessoa começa a confiar mais no próprio monitoramento do que nos alarmes da ansiedade. Então, eu começo, ó, eu confiro, né? Eu estou fazendo um diário aqui, vamos imaginar da chuva, né? Estou fazendo um diário do rio, então eu consigo ver que dia que o rio está alto, que dia que está baixo, que dia que está abaixo de novo, aumenta mais um pouco. Então eu começo a acreditar mais nisso, nessas informações que eu tenho, do que nas coisas que eu estou vendo na internet, por exemplo, tá? Então, é, quem aqui acha, né, que poderia se beneficiar de ter isso desenhado? Eu sei que tem gente aqui na aula que já faz esse monitoramento, né? Vou dar parabéns, mas poderia se beneficiar mais, assim, sem depender só da memória, né? Porque tem dia que a memória não funciona. Então, se beneficiar em fazer esse diário de humor, né? Quem aqui acha que pode se beneficiar? Vocês têm costume de fazer isso, né? Eu sei que o Bruno faz. Ele já me falou.
Ah, a Clarinha acha que pode se beneficiar. Pensamentos são apenas pensamentos. Exatamente, mas os pensamentos, eles controlam o comportamento e as emoções. Então, se a gente não tiver pensamentos, se a gente não souber controlar os pensamentos, eles acabam controlando o nosso o nosso dia a dia, controla o nosso humor, controla nossas emoções, controla nossos comportamentos. Então, a gente tem que aprender, saber que pensamento é só pensamento, não é real, né? Na maioria das vezes não é real, mas eu também preciso aprender a controlar esse pensamento, tá? Muito bem, muito bem. Vamos fazer esse diário de humor, que quem faz terapia pela TCC também já deve ter feito isso, né? A gente trabalha muito com diário de humor com os pacientes. A crença 4, não adianta tratar, eu sempre volto ao zero. Ah, ótimo, Juliana, esse aplicativo é maravilhoso, tá? O Dailo. É, ele é um aplicativo super simples de utilizar, é gratuito. Eu acho ele muito bonitinho, né? Eu acho ele muito fofo. Tem as carinhas, os emojis lá bonitinhos para você marcar, né? Você pode editar, colocar as tarefas que você faz, dar as notas, escrever, tem um espaço lá para você escrever também. Ele é um aplicativo muito bom, né? Dá para personalizar e é gratuito, assim, eu adoro coisas gratuitas, né? Então, dá para utilizar, ele é muito bom, né? Eu indico para os pacientes também que gostam. É uma forma divertida, né, de registrar ali, de fazer os registros, e uma forma simples, rápida, é só apertar as carinhas dos emojis lá e marcar o que você fez. Então é super simples, eu gosto bastante também. Muito bom. Serve como diário de humor, tá? Esse aplicativo. Então, o que que acontece quando eu penso que não adianta tratar, eu sempre volto ao zero? Isso acontece muito com pacientes que tentam muitos tratamentos, por exemplo, é, não dá certo os remédios, né? Os pacientes eles começam a ficar desestimulados ali com o tratamento e não quer fazer, né? Então acontece muito. Tem também experiências ruins com médicos, né? Eu tô com uma paciente que teve uma experiência ruim com a médica e ela agora está traumatizada em voltar no médico, né? E a gente está conversando, tô, né, tendo paciência, cuidado, calma, acolhendo ela, porque realmente não é fácil, né? Ela passa por uma situação muito ruim de efeitos colaterais com a medicação, não foi acolhida, não foi assistida, então, assim, não foi legal. E agora ela está traumatizada, então isso ela pode ter esse tipo de crença, né? Mas vamos ver aqui o que, que a gente faz. Então, depois de anos de tentativa frustrada, mudança de médico, experiências ruins em terapia genérica, é comum surgir uma sensação de que nada funciona para valer. A pessoa, ela recorda apenas as recaídas, esquece os períodos de melhora parcial e junta tudo em uma conclusão única de desespero, né? É aquilo. Tomei um remédio, tive efeito colateral, não quero tomar mais nenhum remédio. Ela esquece que teve remédio que foi bom, remédio que não teve efeito colateral, ela não quer tomar nenhum remédio. Então, isso é comum, tá? Da gente pensar assim. Então, não se preocupe se você está passando por isso, não se preocupe. Quem aqui já pensou algo como, para mim não tem jeito, é assim mesmo e pronto, né? É um tipo de pensamento que vem. E como que essa crença se monta? A mente faz uma seleção de memória, ela guarda com nitidez os episódios de piora e as tentativas que deram errado, mas apaga ou minimiza qualquer avanço. Então, ela não lembra dos remédios que deram certo, da terapia que deu certo, ela vai sempre lembrar das que deram errado, tá? Isso leva a desesperança aprendida, que é a sensação de que não importa o que faça, o resultado final vai ser sempre o mesmo. Então, não importa o profissional, pode ser o melhor de todos, pode ser o mais caro, não vai dar certo. Pode ser a melhor terapia, pode ser a melhor psicóloga, não vai dar certo, porque a que eu fiz não deu certo, não foi legal, tá? Então, isso acontece.
E é comum acontecer com a gente que faz tratamento, né? E eu falo a gente porque eu também faço tratamento, também já tive experiências ruins com medicação. Tenho medo, né? Vou abrir aqui para vocês que eu tenho medo, tem uma medicação, não vou falar qual que é, para vocês não ficarem preocupados, mas é uma medicação tranquila que todo mundo toma, mas eu particularmente tenho medo de tomar ela, né? Ainda não tomei, mas quando fala na possibilidade, eu falo, não sei não, né? Não sei, tenho medo. É uma crença que eu tenho a respeito dessa medicação. Pode ser porque eu tive efeito colateral de uma medicação parecida? Pode ser, né? Eu tive efeito colateral muito ruim, muito grave de uma medicação e fiquei com esse trauma, né? Então eu fico com essa crença, não, essa medicação não sei, não quero. Então, é comum, assim, eu que atendo muitos pacientes, vejo muitos pacientes com esses medos, né? Com esses pensamentos, assim, não quero tomar, não quero tentar, ai, já tive, foi muito ruim com tal remédio, não quero esse, ai, não quero outro. Um efeito colateral muito comum é a catisia, né? Quem já teve a catisia sabe como que é ruim ter a catisia. Eu nunca tive, mas pelos relatos dos meus pacientes, eu imagino ser uma coisa horrorosa, que eu não quero ter nunca na minha vida, e que, né, vou explicar para vocês o que é a catisia. A catisia é uma sensação de inquietude. A pessoa ela não consegue ficar sentada nem deitada. Ela tem uma necessidade grande de ficar em pé e andando e inquieta. Então, ela não fica quieta, ela não consegue dormir porque as pernas estão querendo mexer, querendo andar, e aí ela não consegue ficar quieta, não consegue ficar deitada. Imagina que desespero, né? Quem já teve esse efeito colateral, que desespero que é não conseguir deitar, não conseguir sentar. Então, tem muita gente que tem esse efeito colateral, que quando vai tomar outro remédio, fica morrendo de medo. Fala, nossa, mas se eu tiver a catisia de novo, né? E se eu tiver esse efeito colateral de novo? Então, é muito comum, tá? Então, o que que a TCC traz, né? O que que a TCC traz? Ela trabalha a reconstrução da linha do tempo, incluindo não só as crises, mas também momentos de algum ganho, menos internações, intervalos maiores entre episódios, retomadas de atividade, relações melhoradas. Então, a gente traz esses pontos ali na vida do paciente, tá? Que ele não teve internação, que quando ele fazia o tratamento tinha os intervalos maiores de crise, né? Ou não tinha crise, que ele foi retomando as atividades, então a gente traz um feedback positivo para ele, mostrando para ele que ele voltou ao trabalho, que ele voltou a brincar com os filhos, que ele voltou a sair com as crianças e com a família, né? Que ele conseguiu se divertir, que ele voltou a se divertir. Então a gente vai trazendo isso tudo para ele e vocês podem escrever isso, né? O que vocês viram de melhora no tratamento até agora, o que te ajudou, escreve isso, porque no momento que vier esse tipo de pensamento, você já vai ter tudo escrito ali para te ajudar, tá? Pode fazer um caderninho com todas essas crenças que eu estou trazendo. E além disso, o questionamento socrático, que é o quê? A gente vai conversar, a gente vai questionar, né? Nunca funcionou mesmo? Ou funcionou por um tempo e depois houve fatores que atrapalharam, né? Como abandono de medicação. Esses dias eu descobri que a minha paciente não está tomando remédio. Ela está bem ainda, mas quando ela ficar mal, eu ia descobrir quando ela ficasse mal, né? Então, mas eu perguntei para ela como é que estava a medicação e eu sempre pergunto entre as sessões assim, não é uma coisa que eu pergunto sempre, mas eu pergunto. Ela falou, não estou conseguindo tomar, né? Então, se ela ficar instável, não é por conta do remédio, é porque ela parou de tomar o remédio, né? Falta de apoio adequado, então às vezes não tem, uma mãe que tem 2 filhos e aí não tem ajuda, né? É mãe solo que tem que cuidar de tudo, trabalha fora, então isso pode ter desregulado. É um filho que está doente, né? É um cachorro que está doente que tem que fazer cirurgia e vai gastar muito dinheiro. Então, são coisas que podem desestabilizar, né? Então, a gente não vai colocar a culpa só no tratamento. A gente vai sempre questionar. Houve outros fatores? Realmente é só isso? Né? Será que não funcionou mesmo? Sabe? Então, a gente vai tentando fazer isso.
A gente introduz também metas mais realistas, em vez de curar, pensar em reduzir frequência e intensidade das crises, melhorar a qualidade de vida entre os episódios e aumentar a sensação de controle. Então, é o que eu sempre falo com os pacientes: a gente precisa ter momento de qualidade. A gente precisa ter. A gente não pode só trabalhar, 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 trabalhar e tomar remédio. A vida não é só isso. A gente precisa ter momentos de descanso, a gente precisa ter um momento de lazer, seja jogar um jogo de tabuleiro, uma dama que seja, a dedanha, né? Stop, que alguns lugares chamam, eu chamo de a dedanha. É stop, né? Outros lugares falam stop. Que não gasta dinheiro, é só uma folha, uma caneta, sabe? Mas que dá para se divertir, passear para tomar um sorvete, vai na praça, toma um sorvete, conversa um pouco, joga conversa fora, coisa simples, né? Vai na cafeteria, vai tomar um café, vai comer um bolo gostoso, né? Coisas legais, sabe? Que se dá para se divertir. Vai no parque, né? Aqui tem um parque municipal, eu nunca fui até hoje. Vai fazer 6 anos que eu moro aqui e eu nunca fui. E toda vez eu falo com Bárbara, né? Vamos, Bárbara. Aí a gente sempre arruma uma desculpa. Mas assim, é um lugar gostoso, né? Tem paciente minha que mora aqui na cidade e ela falou que lá é uma delícia, tem árvore, tem lugar de você deitar, você pode levar um lençol para você deitar, fazer piquenique, dá para ver o rio. Então, assim, lugar gostoso, né? Isso, piquenique no parque, né? São coisas que dá para fazer e não gasta muito dinheiro, sabe? Eu sempre prezo por isso, tomar esse cuidado, assim, coisas que não gastam muito dinheiro, coisas que dá para fazer com a família, né? Então, às vezes no cinema, se você tem 2, 3 filhos, às vezes fica inviável, mas você pode fazer um piquenique. Você faz o sanduíche em casa, leva o suco, sabe? Fazer caminhada, eu amo fazer caminhada vendo o pôr do sol, eu acho a coisa mais gostosa, né? E a gente vai sempre no horário que o sol já baixou um pouco, mas ainda tem um pouco de sol. Então a gente observa as nuvens, observa o céu, o sol indo embora, e vai conversando, e Bárbara às vezes vai sozinha e vai ouvindo música, vai ouvindo aula, vai olhando a paisagem, tira foto para eu ver. Então é bem legal, assim, tem coisas que dá para fazer sozinho também, né? Igual essa caminhada dá para fazer sozinho, tomar um sorvete, sentar na cafeteria, tomar um café, comer um bolo ali sozinho, né? Senta lá, vai, come. Eu gosto muito de ir no shopping, então, às vezes, Bárbara não quer ir no shopping, eu falo, então eu vou sozinha. Já fui no cinema sozinha, né? Assisti um filme, ela falou, não gosto desse filme, não quero ver. Então, tchau para você, estou indo. Fui ver o filme sozinho, foi super legal, né? Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer, para a gente melhorar. É ótimo. Nossa, Joseli está falando aqui que gosta de sair passear sozinha, né? É ótimo, gente. Quem nunca fez isso, faça, tenha experiência que vale muito a pena, tá? Vocês vão ver como que é diferenciado. É gostoso sair com pessoas que a gente gosta, mas sozinha é diferente. Você tem um momento ali com você mesmo, sabe? É muito legal. Juliana também gosta, né? Eu acho assim, eu incentivo as minhas pacientes a fazerem isso, né? A não ficarem dependentes dos maridos, dos namorados, terem essa independência que é muito importante, tá? Principalmente quando você está depressiva, que você precisa fazer alguma coisa, se você já está acostumada a fazer sozinha, é mais fácil, você levanta, você se arruma e vai, né? Fala, não, eu vou, deixa eu ir para ver como é que é. E aí você vai sozinha, você, né, passeia, se diverte, volta para casa numa paz muito boa. Então a gente faz isso com o paciente, tá? A gente tenta melhorar um pouco a qualidade de vida dele para melhorar essa sensação e diminuir os episódios, tá? Diminuir os episódios. Então, comecem a colocar isso em prática, que vocês vão ver que faz muito sentido. A última crença com bipolar, eu sempre vou estragar as relações. Isso aqui, né? Algumas pessoas já podem ter pensado sobre isso. E o que que é, né? Muita gente chega com histórico de briga na mania ou na hipomania, sumiços na depressão,
promessas não cumpridas e culpas pesadas em relacionamento. Com o tempo, a conclusão vira: eu sou uma pessoa difícil demais de amar, quem se aproxima mais de mim, né, mais cedo ou mais tarde vai se machucar. Quem aqui carrega vergonha de coisas que fez em crise passada e tem medo de se relacionar de novo por causa disso? Eu tenho um histórico péssimo, né? Devia ter vergonha disso, mas eu conto para vocês para servir de exemplo para vocês não fazerem isso, né? Eu fiz faculdade, eu não tinha diagnóstico e eu devo ter. Eu estudei em duas faculdades, eu fiz metade do curso numa faculdade em Patinga, metade do curso na outra faculdade em Belo Horizonte. Eu devo ter umas duas amigas da faculdade, né? Duas que eu converso, assim, que a gente tem um relacionamento. Porque a maioria eu briguei, eu discuti. Nos estágios, então, era um caos. Sempre brigava com alguém. Sempre era uma confusão. Ninguém me suportava. E eu achava que era a minha personalidade, que eu era daquele jeito, né? Então eu pensava que eu era difícil, eu era uma pessoa difícil, ninguém gostava de mim, né? E era isso. Então, depois do diagnóstico, eu entendi que era sintoma de irritabilidade, que, né, e muitas vezes de episódio misto, né, que eu vivi no episódio misto, e, e aí fez sentido para mim de não ter relações, né, de não ter relações interpessoais, que era muito desgastada, ninguém me aguentava, ninguém me suportava, eu era insuportável mesmo, né. Infelizmente, isso aconteceu, né. Mas, sabendo disso, né? E aí tem gente que com o diagnóstico pensa que é assim por ser bipolar, né? Então é culpa da doença. E claro, é um sintoma, né? Mas tem como a gente trabalhar isso. Então, não é uma regra, tá? Como que essa crença se monta? A mente mistura comportamento em fase de crise com a identidade fixa. Como se tudo que foi feito sob efeito de sintoma definisse quem a pessoa é em essência. Era o que eu achava. Eu achava que eu era uma pessoa difícil, que eu tinha personalidade forte, né? Eu acreditava nisso. Essa crença leva à autoexclusão, a pessoa começa a evitar os vínculos ou entra em relações já esperando o fim, reforçando a ideia de que não consegue manter nada. Então, eu já conversava com as pessoas pensando que eu ia brigar com elas, que não ia dar certo a amizade, né? Que em algum momento eu ia brigar com elas, que a gente ia discutir, e era isso, né? Eu já pensava isso. E ficava muito no meu canto, né? Eu não me enturmava com as pessoas. Eu lembro que eu não tinha um lugar fixo, eu não tinha grupo, né? Eu era. Nas duas faculdades eu não tinha grupo. Era eu por eu mesma. E eu ficava sempre assim. Então, quando eu tinha trabalho em grupo, aí alguém deixava eu entrar no grupo. Isso causa muito sofrimento. Quando tinha prova em dupla, aí eu tinha uma amiga em Patinga, a gente fazia prova junto, né? Mas na maioria das vezes eu era sozinha, eu sempre ficava sozinha. Isso é muito ruim. E aqui a mente mistura comportamento em fase de crise com identidade, como se tudo que foi feito sob efeito de sintoma definisse quem a pessoa é em essência. E não é, tá? Gravem isso aqui, que não é. O que que a TCC trabalha? Então, a TCC trabalha, nesse caso, separação entre eu e o sintoma. Então, a gente vai reconhecer que certos comportamentos aconteceram em contexto de mania ou de depressão, que é o que eu faço hoje. Quando eu conto as histórias para vocês, né? Eu não tive a ideia de contar a história aqui, não. Eu pensei naquela história, avaliei os sintomas, se estava acontecendo aquilo mesmo, se encaixa num episódio, se faz sentido, porque nem tudo da minha vida era num episódio, né? Eu não vivi no episódio o tempo todo. Tinha épocas que eu estava estável, mas eu penso, então a gente vai fazer isso, a gente vai separar o que, que é da pessoa, o que, que é do transtorno, tá? Sem por isso tirar
a responsabilidade de reparar o que foi possível, tá? Então, a gente vai pegar essas alterações reais de julgamento e vai tirar a responsabilidade e reparar o que for possível, vai tentar resolver, tá? Reestruturação da crença, eu sempre estrago. Olhar para as relações que foram mantidas, momentos que houve cuidado e presença, diferenciar padrões que podem ser trabalhados como impulsividade, comunicação e destino fixo. Então, a gente vai trabalhar, mostrar para a pessoa e você vai tentar identificar, né, as relações que foram mantidas. Então, peraí, não são todas as relações que eu sempre estrago, né? Eu tenho amigas, eu não tenho da faculdade, mas eu tenho amigos que eu construí depois ao longo da vida, né? Então, eu tenho que avaliar isso. Então, eu tenho relações que foram mantidas, eu tenho momentos que eu cuidei da pessoa, que a pessoa gostou de mim, que teve presença, diferenciar esses padrões, tá? Treino de habilidades sociais e comunicação assertiva, especialmente em temas como revelar o diagnóstico, pedir ajuda e combinar limites. Então, aqui a gente vai, né, trabalhar esse treino de habilidades sociais para você saber lidar com as pessoas e uma comunicação mais assertiva, principalmente quando for revelar o diagnóstico para alguém. Tomar muito cuidado, né? O que eu sempre falo, fale para quem realmente for necessário, né? As pessoas não precisam saber do seu diagnóstico. Ah, tá, mas você conta para todo mundo que tá, mas eu sou psicóloga e eu não estou nem aí, né? Antes de divulgar meu diagnóstico, eu pensei muito. Eu tive medo, né? Eu pensei, e se ninguém quiser consultar comigo porque eu tenho transtorno bipolar? Né? Eu vou ter que mostrar que eu sou muito boa para as pessoas quererem consultar comigo. Porque senão ninguém vai querer consultar comigo, porque vão me taxar de doida, né? E deu certo, né? Funcionou. Mas a gente sabe que tem muito preconceito, tem muito estigma. Então a gente precisa tomar cuidado. Não vamos sair falando com qualquer um, né? Ah, conheci a pessoa hoje, já vou falar com ela que eu sou bipolar. Calma, né? Conversa um pouco mais, vê qual é a intenção dessa pessoa, sabe? No trabalho, a mesma coisa, sabe? Sair falando para as pessoas no trabalho, cuidado, tem muito preconceito. As pessoas podem te taxar como incompetente, como incapacitante. Então, assim, não é uma coisa legal para poder sair falando. E isso a gente pode pensar em treinar como fazer isso. Então, você vai sentar na frente do espelho e vai escrever um texto de como você gostaria de falar para a pessoa, né? Pode ser, por exemplo, tô ficando com carinha e aí quero contar para ele, né? A gente já tá saindo e tal, já tá ficando legal, acho que a gente vai namorar, quero contar para ele antes da gente começar a namorar. Eu sugiro sempre falar antes de começar a namorar, porque se a pessoa for preconceituosa, ela já vai embora já no início. Você nem se deu o trabalho de começar a namorar com a pessoa, tá? Vocês podem discordar de mim, tá, gente? Não tem problema não. Mas essa é a minha opinião, tá? Vendo o que acontece no dia a dia. Então, vocês vão escrever um texto e vão falar ali na frente do espelho, como se você estivesse falando para a pessoa, vai passar o texto todo falando com ela e vai repetir quantas vezes for necessário até você se sentir segura para poder falar. Pode levar no dia ou a anotação? Pode levar no dia e ler, falar, olha, eu quero te falar uma coisa, mas eu escrevi porque eu vou ficar muito nervosa. Se eu falar aqui, eu vou sair falando um monte de coisa. Então, eu escrevi para me ajudar, tá? Mas você não importa, não. E lê ali para a pessoa, tá? Então, assim, mas contem com cuidado, não saiam contando para qualquer um, né? Até dentro da própria família tem preconceito, tá? Então, vamos ter cuidado. Se você tiver em terapia, é melhor, é mais fácil, porque aí você pode trabalhar isso na terapia. Igual na época que eu quis contar, né, que eu quis abrir o diagnóstico para as pessoas, eu estava em terapia, eu pensei, eu conversei com o psicólogo, o que ele achava, né, se fazia sentido. Então, foi tudo, não foi assim só da minha cabeça, não, tá? Então, a gente toma muito cuidado com isso, tá? Então, é assim que a gente trabalha. A TCC ela pode propor pequenos passos, como contar para uma pessoa de confiança sobre o diagnóstico e observar a reação real, em vez de supor rejeição, né? Ah, vou contar para o meu ficante, mas ele. Ai, não, eu acho que eu não vou contar para ele porque ele não vai gostar.
Ele vai ser preconceituoso. Não, isso aí você está supondo, né? Fala para uma pessoa de segurança, de confiança, e vê o que realmente vai acontecer, tá? Outra prática é o que eu falei, o ensaiar na sessão, tá? Você pode conversar com a psicóloga se você faz terapia. Se você não faz terapia, você pode treinar na frente do espelho, que vai te ajudar até você observar como você vai se sentir falando essas coisas para a pessoa, tá? Vamos ver aqui os comentários. A Juliana falou que não contou para ninguém de trabalho, eu concordo, tá? A gente não deve contar. Só assim, último caso, quem deve saber é o seu gerente, sabe? É o seu diretor, é o seu chefe ali de primeiro grau, né? Que pode saber, porque às vezes você não vai estar bem, você vai precisar pedir um dia de folga, ou vai dar um atestado, então, né? E às vezes vai ter o CID lá, e aí é importante ele saber, tá? Mas colegas de trabalho, só se for de muita confiança mesmo, tá? Sem julgamentos, só falei para minha família nuclear, também não conto para os outros familiares. Dentro da família pode ter muito preconceito, tá? Então, o que ficou de base, né? A gente passou por alguns tipos de crença que se misturam com transtorno bipolar. Vocês viram, eu trouxe vários exemplos para vocês, né? Crença de desvalor e preguiça na depressão, crença de valor condicionado a desempenho extremo, crenças catastróficas sobre qualquer oscilação, crenças de desesperança em relação ao tratamento, crença de incapacidade de manter relações estáveis. Então, essas foram as crenças que a gente trabalhou hoje e tem como a TCC trabalha para vocês colocarem em prática, tá? Em todas elas, a TCC oferece ferramentas para tornar os pensamentos visíveis, questionar a previsão dessas conclusões, testar na prática formas diferentes de agir e interpretar, apoiar a rotina e prevenção de recaídas junto com a medicação. Onde isso entra no tratamento do transtorno bipolar. Diretrizes e estudos reforçam que, para além do remédio, intervenções como a TCC, psicoeducação e manejo de rotina ajudam a reduzir recaídas e melhorar a qualidade de vida em bipolar, tá? Trabalhar crenças disfuncionais não é um luxo filosófico, é uma parte concreta de aprender e cuidar do transtorno, porque elas mexem diretamente com a adesão da rotina, pedido de ajuda e autocuidado. Quem é que percebeu em algum momento da aula que não é só o humor que oscila, mas que as ideias sobre si mesmo também vão de um extremo ao outro, que isso faz diferença no jeito de viver no diagnóstico, né? Então, até as ideias, nossos pensamentos podem fazer a gente oscilar, tá? Caminhos práticos de suporte. Um caminho é procurar psicoterapia com foco em TCC para transtorno de humor, com um profissional que entenda de transtorno bipolar e saiba trabalhar as crenças específicas desse quadro, junto com o plano de sinais precoces e rotina. Tem outras crenças também, tá, gente? Mas assim, se eu fosse trazer todas as crenças, a aula ia ficar enorme, a gente ia ficar falando aqui até amanhã. Então, na terapia, vocês vão conseguir abarcar mais crenças que vocês têm e trabalhar mais crenças que vocês têm, tá? Para quem está travado, principalmente na depressão, conteúdos estruturados baseados em ativação comportamental e hábitos mínimos pode ser um apoio inicial importante, ajudando a ganhar fôlego para depois engatar na terapia contínua, tá? Ter uma equipe ou uma clínica que trabalhe com bipolaridade com base em evidências, articulando medicação, psicoterapia e orientações de hábitos, também aumenta muito a chance de estabilidade a longo prazo. É um tratamento multiprofissional, tá? Compromisso pequeno para depois da aula, tá? Para fechar a proposta é simples. Você vai escolher uma das crenças que mais apareceu para você hoje e escrever depois da aula. Em que situação ela costuma surgir, que emoção ela dispara e que decisão ela puxa, qual comportamento ela faz você ter, tá? Com isso em mãos, você já tem material concreto para levar para uma próxima sessão de TCC para conversar com a sua psicóloga, tá? Ou para usar
como ponto de partida em qualquer caminho sério de tratamento que você escolha seguir. Faz sentido você sair daqui hoje, não com a promessa de que nunca mais vai oscilar, mas com a sensação de que existe jeito de olhar para essas crenças, entender de onde vieram e começar a desmontar aos poucos o que não está ajudando? E com isso, eu quero dizer para vocês que as vagas sociais da Clínica Caminho da Estabilidade estão abertas. Caso vocês tenham interesse, podem mandar mensagem no meu WhatsApp ou no WhatsApp da clínica, que para falar com a Beatriz, ela vai passar todas as informações para vocês, tá? Atualmente temos 5 psicólogos, né? Tem o José também. Então, são 4 meninas e o José estão lá, eles trabalham com TCC, todos são supervisionados por mim, então a gente tem sempre reunião, toda semana a gente se encontra, a gente passa os casos, a gente discute os casos, então é tudo bem acompanhado, bem de perto por mim também, tá? Então, se alguém tiver interesse de entrar na Clínica Caminho da Estabilidade, seja muito bem-vindo, é só entrar em contato, ok? Tem alguma dúvida da aula de hoje? O Insta é Psi Tailândia. Deixa eu ver aqui. A Penha perguntou: existe alguma técnica para usar? Abaixa o tom de voz, fazer mania. Não entendi. Tem uma técnica para baixar o tom de voz? Não. Quando a gente tá. Eu entendi isso, né? Quando a gente está em mania, é, quando a gente está em mania, é, a gente tende a falar mais alto. Então, o que pode conversar muito também. Então, o que a gente pode fazer é tentar trabalhar a regra dos 3 segundos, né? Então, o que, que é isso? Entre uma frase e outra, você vai contar 3 segundos. Você vai contar 3 segundos, vai dar para dar tempo da pessoa poder falar também, tá? Então, porque a gente quer falar, 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 falar. Então, você pode dar esse espaço. Se 3 segundos tiver pouco, aumenta para 5, né? É exatamente isso, Bruno. A pessoa ela fala no loop e não percebe, né? Ela não percebe que está falando muito. Então, às vezes as pessoas falam para ela, olha, você está falando muito, né? O que está acontecendo? Está diferente e tal. Mas a gente pode usar essa regra dos, né? Vamos colocar 5 segundos, esperar para outra pessoa falar também, para dar tempo dela falar e prestar atenção no que está falando, observando o tom de voz também. Então, às vezes eu estou gritando, né? Estou falando mais alto, aí se eu presto atenção, eu abaixo o tom de voz. Eu posso falar também um tom menor do que eu estou acostumada a falar, né? Já que eu sei que eu estou em mania e eu preciso conversar com alguém, então eu vou falar um pouco mais baixo. Eu vou treinando, tá? Mas pode ser difícil por conta da impulsividade. Porque né, quem está em mania está muito impulsivo. Então, a impulsividade vai fazer você falar e vai falar alto e vai falar rápido e vai conversar muito, tá? Então, assim, nesse caso também, eu sugiro, se tiver, por exemplo, no trabalho, né, evitar de conversar com as pessoas, porque você pode falar coisa que depois você vai se arrepender, né? Tentar ficar mais isolada, mais no seu canto, né? Buscar fazer outra atividade, tipo ler um livro, ouvir um podcast, ver um vídeo na internet, coisas para você ficar mais sozinha e não interagindo com as outras pessoas. Porque se ninguém sabe que você tem transtorno bipolar e vê você toda eufórica, falante, falando alto, vai falar, essa mulher tá doida, o que é isso que tá acontecendo, né? Tá esquisita, tá falando demais. Então, para evitar esses julgamentos, você fica mais isolada até o remédio fazer efeito e você voltar aos comportamentos normais,
tá? Pode ser uma dica aí que vai te ajudar para também não ser julgado no ambiente de trabalho ou na família também, né? Às vezes tem almoço de família e aí você está em mania, né? Não vai, escolhe ficar em casa, faz alguma coisa em casa, mas, né, se cuida primeiro, sabe? Antes da gente sair. Pode ser importante. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui em cima que eu não li. A Juliana falou mais cedo, quando você falou em uma das aulas que conseguiu tirar o remédio da noite. Falei também com a minha psiquiatra e conseguiu diminuir a quetiapina. Ótimo, viu? Eu lembro dessa aula. Não consegui tirar o remédio, mas diminuiu muito. Mas é esse o caminho, sabe? Às vezes a gente não vai conseguir tirar tudo de uma vez, mas só de diminuir já faz muita diferença, tá? Então é esse o caminho. Diminui. Agora o cérebro vai se acostumar com essa dose, você vai continuar com a rotina de sono, vai fazer tudo direitinho, até que um dia você pode testar sem a medicação, né? Você vai conversar com a médica e vai fazer esse teste aí sem a medicação e pode dar certo, tá? Foi assim que aconteceu comigo. Mas tudo com acompanhamento, né? Esse é o importante. Fazer tudo com acompanhamento, tudo direitinho, que dá certo, tá bom? Então, a aula era isso. Eu aguardo vocês na quarta-feira que vem, tá? Muito obrigada a todos que participaram da aula, ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado. E agora coloquem em prática tudo que vocês aprenderam nessa aula de hoje. Combinado? Um beijo, boa noite.